5 de março, né, de 2020, recomeçando os nossos diálogos históricos do Arquivo Público Municipal. Temos hoje, junto conosco, o Rubinho Oliveira. Eu tenho certeza que tu queres que te chame de Rubinho, né? Exatamente. E a Beta Salgado, uma outra amiga do Arquivo Público Municipal, uma outra voluntária, uma outra colaboradora, para nós conversarmos um pouco sobre cultura, um pouco sobre teatro, ou muito sobre teatro, mas queremos saber muito do Rubinho. Quem é o Rubinho? Nasceste em Bagé, Rubinho? Conta um pouquinho de ti. Nasci em Bagé, nasci na Tupi Silveira. Meu pai era de Porto Alegre, veio para cá, para o Daias, e a minha mãe era bagense. Eu nasci aqui, me criei na zona, ali naquela imediação. Antes era o Colégio Santa Isabel, depois passou a ser o Camp. Eu nasci ali e me criei ali. Logo depois meu pai construiu para cima uma casa onde fosse confortável para todos. Era uma família grande. E logo me apropriei de uma sala de jogos que quase não era usada, porque todo mundo preferia brincar na rua, para fazer um palco. Ali começa tudo. Eu brincava, a minha brincadeira era teatro. Eu sabia o que era, mas eu sabia que era representar. Era conviver, assim, eu convivia muito com alguns personagens, algumas pessoas que me encantavam a forma de falar, a forma de ser, principalmente as pessoas rurais, né? Quando eu ia para fora, ficava encantado de ouvir aqueles diálogos. Aí que eu me encanto bastante e começo a brincar de teatro. E sempre fui uma pessoa, eu nunca pensei em fazer carreira, formação, não, pelo contrário. Foram acontecendo. E eu fui sempre fazendo teatro. Ali na paróquia São José, que tinha um palco também, tinha teatro, a gente fazia. Me lembro de ver a Yael Vernieri já representando, eu era encantado quando eu via a professora Ondina Aires Paiva representando, que ela também é uma excelente atriz. O teatro do Reverendo Guedes, isso tudo eu frequentava, os circos. Isso da década de que? 1970? Ah, né? 70, 60, 70. Eu tinha 65. 10, 15 anos. Né? Eu? É. Não, eu era bem menor. Mas eu desde criança, eu sempre fui a teatro, eu sempre gostei dele. Era no Reverendo Guedes, eu era na igreja, tinha muito teatro religioso na época. E os circos, assim, que tinha bastante, que vinham a Bagé, eu frequentava. Aí começa todo esse fascínio. Mas profissionalmente isso vai acontecer bem depois que eu fui dar aula. Eu era do Mobral e um dia eu ganhei um contrato para trabalhar no município e fui trabalhar na Secretaria de Educação. Eu estou trabalhando lá na Secretaria ainda, na antiga prefeitura, e criaram em Bagé, em 84, a Diretoria de Cultura. O secretário era o professor Cláudio Lemezek. E um dia eu fui chamado, e naquela época eu já fazia algumas ações assim meio voluntárias no presídio, com os presos, até ganhei uma portaria de louvor do Celestino Goulart, na época, que era o secretário, pelo meu trabalho lá dentro do presídio como animador cultural. Lá era uma animação, eu trabalhava tanto na parte literária, como trabalhava em alguns ensaios de poesia, alguns textos eu montava, tudo dentro do presídio. E aí, um dia o professor Cláudio me chamou e me disse: Rubem, você vai embora da secretaria, foi criada a diretoria de cultura e você vai para lá. E eu fiquei pensando, que pena, será que não gostaram de mim? Algumas coisas assim. Mas, para minha felicidade, quando eu cheguei na diretoria de cultura em 84, né, as pessoas às vezes pensavam, mas naqueles anos se falava assim, se pensava assim. O professor Tarcísio Taborda quem me recebeu. Era ele, a Regina Quadros, a Cristina Roquette. Eram os três e eu que integrava a equipe a partir dali. Tinha o Baraldi também? Tinha o professor Baraldi, exatamente, desculpa. Aí o professor Tarcísio me disse: meu guri, eu combinei com o Cláudio que você vai vir para cá para fazer um trabalho, não é o que todo mundo faz. Eu não quero, eu já sei que tu é inquieto, eu sei que tu gosta de trabalhar pela zona de... Se tu sair da zona de conforto dessa diretoria. A diretoria está sendo criada e nós queremos assim, alguns trabalhos interessantes. A Neisa Martinez também estava se aposentando e estava vindo para fazer... A tia Wanda Deira também trabalhava lá fazendo
concertos, era maravilhoso. Aí eu vi, puxa, cheguei no lugar certo para ser feliz. Já era amigo da Beta. Já era amigo da Beta. Já era amigo da Beta. Então, ali o professor me disse, eu quero que você vá fazer alguma coisa na contramão do que está sendo feito. É isso que nós queremos. Eu combinei com o Cláudio que nós temos que, com o teu trabalho, procurar conhecer as manifestações culturais da periferia, que não são reconhecidas, que são movimentos e que precisam ser incentivados e reconhecidos, alguns grupos que não estão na vitrine da cultura bagiense. Que coisa linda isso. 84 eu recebi essa função, que para mim foi o norte da minha vida. Porque a formação veio muitos anos depois, e a minha formação no teatro só veio por causa disso. Porque foi aí que eu comecei a visitar a Vila Vicentina, e conheci a Yaya Vernelli, e lá conheci alguns outros artistas que viviam já numa fase meio que esquecida da vida, e a gente começar a pensar e a reconstruir sonhos. Foi aí que eu fui para São Domingos. Eu me lembro que o Centro Social Urbano tinha sido inaugurado também, havia um movimento bacana na São Judas. Eu fui para Dario Lassance. Eu chegava em Dario Lassance de carroça, porque eu ia até um ponto de ônibus, depois eu pegava uma carona, depois eu pegava a carroça. E eu chegava em Dario Lassance. Eu ia para Ulha Negra, eu ia para Candiota. Isso já começou a acontecer, e eu comecei a ir para todos os lugares e criar essa relação com alguns grupos e alguns movimentos e já começar a construir sonhos. Foi muito bacana isso, foi um movimento muito legítimo. Eu tenho tanto orgulho que talvez na minha vida, que depois eu passei por muitos e grandes momentos, para mim tem sido o maior orgulho que eu tenho, é ter começado na minha cidade, e dessa forma tão alternativa. Foi uma interiorização da cultura, esse trabalho que tu fizesse, né? Eu me lembro de fosses a Ceguá também, Dario Lassance. Lembrando que nesta época, Candiota, hoje a gente vai falar Candiota, Ulha Negra, são municípios. Na época eram vilas. Vilas, Trigolândia, exatamente. Levava Zubali do Imba para lá, fazia para gente. Levava a dona Gelsi. Eu nunca esqueço, uma vez faleceu uma pessoa, uma criança, e nós não tínhamos dinheiro para esse funeral. Eu me lembro que eu levei a dona Gelsi, a Neiva, a Ídala, um ônibus, e nós conseguimos, tínhamos um ônibus, a cultura tinha um ônibus, e nós fizemos um grande show à noite, e encheu, tudo com doação voluntária, e nós doamos todo o dinheiro para pagar. Então, a gente fazia, era tão engraçado, que a gente não sabia onde é que começava a nossa área, onde é que terminava. Um pouco era área social, um pouco era saúde, um pouco era cultura, mas a gente acabava se envolvendo com a comunidade. Outra vez eu passei a noite sentado numa ambulância com uma pessoa, e essa pessoa faleceu, e a estrada não tinha passado. E eu vinha vindo para Bagé para trazer ele para o hospital. Então essas coisas eram tão interessantes que você ia para fazer um trabalho como cultura, como artista, mas você acabava se envolvendo em todas as áreas. Foi muito bom, foi muito gratificante. E aí que nasce o Teatro Novo Tempo. Porque aí nós começamos. Logo depois eu conheço a LBA, que era a Legião Brasileira de Assistência, e lá eu começo a trazer algumas pessoas para a equipe, né? Que aí vem a Beata, vem a Joana, vem a Neida, vem a Luísa, e foram integrando, a equipe foi ficando maior, nós conseguimos criar o Núcleo Novo Tempo, o grupo, que era maravilhoso, maravilhoso. Também é preciso que se diga que naquele momento chega em Bagé Ângela Olé, que é uma geriatra, que ela veio com uma ideia inovadora do novo olhar sobre o envelhecimento. Ela vem do Japão, né? Ela vem do Japão. E ela não queria que a gente continuasse comungando que envelhecer era triste e envelhecer a gente adoecia. Ela queria uma outra, e veio com ela a Nana Ribas, veio com ela a Aline, agora eu esqueci o nome da Aline, que era assistente social da Vila Vicentina, e se junta um grupo que nos dá um apoio fantástico, que é o que nós não tínhamos, que era o apoio de a maturidade também técnica para uma retaguarda técnica para te dar. Que veio
psicóloga, veio médica. Nós criamos um movimento tão forte que nós paramos Bagé. Nós conseguimos fazer pedágio, lembrando as pessoas, usando a frase do Mário Lago, que dizia: eu não tenho medo do tempo, eu não fujo dele e ele não me persegue, na certeza de que um dia iremos nos encontrar. Nós usamos a frase do Mário Quintana, que dizia: não estou na flor da idade, estou na flor da minha idade. E nós temos um movimento muito forte em Bagé, de consciência ao envelhecer. Isso é reflexo muito do trabalho da Ângela. Eu gosto sempre de dizer isso para não ter protagonismo sobre esse movimento, esse tempo que a gente viveu. Às vezes as pessoas não gostavam muito, porque diziam assim: vocês estão mexendo com os velhos. Exatamente, nós queríamos mexer com a velhice. E o Novo Tempo, ele desponta. Era tão importante, que a gente conseguia fazer temporada. Uma coisa que jamais vai passar na cabeça de alguém hoje, sair com um ônibus cheio de atores, atrizes, e sair fazer temporada. E nós ganhávamos a bilheteria, e nós pagávamos os hotéis, a alimentação, porque a gente não tinha interesse em ganhar dinheiro, a gente tinha interesse em dar conforto. Então, era um conforto para aquelas pessoas que já estavam, algumas morando em asilos, outras estavam retiradas, poder sair, viajar, conhecer hotéis, conhecer pessoas, fazer circulação. Nós circulamos muito, nós temos muitas regiões do estado. Nós fizemos temporada em Porto Alegre, no Teatro Renascença. Nós tivemos temporada em Porto Alegre, no Teatro Museu do Trabalho. Nós tivemos Canela, Festival Nacional do Teatro. Nós tivemos 8 anos consecutivos, de ficar 15 dias como convidados do Teatro Nacional, onde na época só ia a companhia da Eva Vilma, da Beatriz Segal, grandes companhias que circulavam, e nós estávamos lá e fizemos amizade com todos eles, tanto que a Eva e o Zara vieram a Bagé e até hoje nós temos convivência, mas eles tiveram muita convivência, muito carinho pela própria Yayá. O aniversário dos 80 anos da Yayá, vieram vários atores para prestigiar ela em Bagé, na missa e na festa dos 80 anos da Yayá. É preciso também falar do Dr. Fico. O Dr. Fico foi fundamental. Ele era presidente da Unimed na época. Verdade. E a Unimed nos deu todo o respaldo econômico, criou um prêmio para o Novo Tempo, comprava figurinos para eles quando tinham de viajar, roupas de agasalho, quando eles iam para regiões frias. A Unimed foi fundamental. O próprio Teatro Justino Quintana, quando foi inaugurado, foi a Unimed que aportou recursos para inaugurar aquele palco para o Novo Tempo estrear lá. Então, o Novo Tempo foi isso aí. O Novo Tempo acabou tendo uma repercussão estadual, né? Esse trabalho. Isso. E como é que tu conseguisse reunir esse pessoal todo, que não era de uma mesma faixa, digamos, de idade, não era, ainda que sejam da flor da idade deles, de cada um deles, como tu colocasse aí, mas eram pessoas também que não eram só da Vila Vicentina. Tu não encontrasse aquilo pronto, tu não chegasse lá na Vila Vicentina, venham cá e é você, porque tinha gente que tu buscaste ali em São Domingos, São Martinho, São Judas. Elas eram todos da LBA. Foi a LBA, a Glaucia Souza, que era na época uma das pessoas que coordenava, ela e a Leila Guimarães, foram maravilhosas. Elas que nos abriram e elas chamaram para uma oficina. E nessa oficina a gente criou um texto baseado, uma coisa extremamente empírica. A professora Geni Bueno de Almeida, que era do IMBA, que tocava ao vivo. O nosso primeiro espetáculo era uma opereta. E a professora Geni tocava ao vivo o espetáculo. E nesse espetáculo só tinham idosos. Só. Era a opereta chamada Romeu e Julieta. E foi ali que todos se encontraram. E a partir dali saiu a primeira temporada. A primeira viagem que nós fizemos foi a Pelotas, no Teatro 7 de Abril. E a partir dali o teatro cria forma, a companhia cria laços, criam relações, as pessoas começam a ficar amigas e não conseguem mais se separar. Tu acredita que esse grupo
né, o Novo Tempo, tenha sido a maior expressão teatral da dramaturgia bagiense, pelo todo o conhecimento que eu tenho da história do teatro em Bagé. Como é que tu colocarias isso? E eu queria também ouvir a Beta a esse respeito, que é uma artista, uma diretora de mão cheia também, porque nós temos pouco material sobre o teatro de Bagé. Que eu conheça, tem um livrinho muito pequenininho, acho que é do próprio Tarcísio, né, que ele faz, né, um retrospecto, que era uma pessoa que ganhou inclusive prêmio em São Pedro quando ele era estudante em Porto Alegre. Tarcísio trabalha no Teatro São Pedro, foi premiado lá, ele como um ator, né, no Teatro Jovem lá quando ele estava na faculdade. Esse Novo Tempo seria a maior expressão? Olha, eu não sei, eu acho meio arrogante de dizer que foi, até porque a gente estava lá. Mas eu garanto que foi assim, ó, a inovação do teatro gaúcho, porque a partir dali nasceu da Ibias, da Isabel Ibias, que não existia. Aí começa a criar uma expectativa. Ele foi tão importante que ele participou de todos os seminários nos anos 80, 90, todos os prêmios, foram muitos prêmios que a gente recebeu na época, como teatro experimental, como teatro da inovação, entendeu? Então eu acho que isso sim, ele teve essa função assim de dar uma mexida a nível de Rio Grande do Sul e até a nível do Brasil. Eu me lembro que a gente tinha reconhecimento nacional, assim, as pessoas saíam matérias e as pessoas nos convidavam para falar dessa experiência, porque realmente era interessante trabalhar com pessoas naquela faixa. Até porque havia perguntas que as pessoas queriam saber, é verdade que se perde a memória aos 80? Não, a memória da gente é como um corpo, se tu não exercitar, tu perde. Eu tenho memória muito boa, mas eu faço questão de ler todos os dias. Esse para mim é um exercício, mas ler, eu quero ler para me guardar o que eu estou lendo. Não é ler para mim dizer, eu li. Né? Então eu acho que a memória, e ao contrário, o Novo Tempo provava isso. E a Iá Vernier tinha uma disciplina de acuidade memorial que era impressionante. Ela tinha o poder de pegar um texto inteiro e eu tinha que às vezes tirar ela do ensaio, porque nem todos tinham a mesma velocidade de memória. Então, a Beta lembra disso, ela chegava e dizia assim, fulano, por favor, me dá o texto, tu estás esquecendo a deixa. Calma, Yaiazinha, ela não conseguiu, nem todos tinham, e ela já estava com o texto pronto. Então é uma coisa muito dela. Vamos falar um pouquinho da Yaya. Conhecesse a Yaya, Vernier? Conheci. Pois é, porque realmente, né, eu particularmente, não convivi tão próximo ao Teatro Novo Tempo, estava mais numa parte administrativa, né, de gestão, mas sem dúvida que é o nome dela que desponta nesse grupo, né? Em termos, imagino eu que seja um dos principais nomes, né? Tanto que foi comemorado, sempre foi muito reverenciado o nome dela, a atuação dela. Beto, eu queria saber um pouquinho de ti, aproveitar esse gancho. Como é que foi a tua inserção no teatro, como é que nessa vida cultural agitada de Bagé? Pelo Rubinho. Pelas mãos do Rubinho. Como é que foi? Nos conta um pouquinho disso. Eu comecei com o teatro dos idosos, né? E aí ele disse pra mim, agora tu vai tomar conta de um grupo de teatro lá da Ulha Negra. Porque a gente fazia assim, né, Rubinho? Uma vez na semana, né? Nós saímos de manhã, acho que era 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, a gente saía com um carro, me lembro que era um Opala, né? Um Opala e o motorista da prefeitura, e a gente percorria, era Ulha, era Candiota, Seival, Darígula Sansi, passava o dia assim, né? E só voltava de noite. Chegava de noite, 10, 11 horas da noite, né? Percorrendo essas comunidades, né? E aí eu comecei a trabalhar, né? Eu ajudava o Rubinho. Eu me lembro que também aquela vez ele me dava, ele dizia assim, tu vai fazer. E eu tinha que me virar. Entendeu? Eu tinha que me virar nos 30. Né? Aí ele disse, tá, lá... Aí eu comecei, né? Aí ia lá na Ulha, ensaiava, né? Até eu tenho umas fotos, eu fiz a bruxinha que era boa,
né, da Maria Clara Machado com eles, né, lá no IMBA, e aí a gente começou a apresentar ela no Justino, e depois na própria Ulha, aí ela apresentou em vários lugares, né. E eu me lembro também, lá em Porto Alegre, no Teatro das Idosas, né, ele disse assim, tá, agora tu vai ficar na luz. Eu me lembro lá no Museu do Trabalho, eu disse, mas Rubinho, eu nunca fiz luz. É assim, ó, é fácil. Tu fica lá e é assim, ó, a janela, nunca que eu vou me esquecer, tu tem que fazer a luz, porque a janela é o sol. E o sol está amanhecendo. Então tu faz aqui, não sei o que, da luz. Aí tinha uma outra cena que era anoitecendo. Então tu tem que fazer que era anoitecendo. Só isso que tu vai fazer. Só isso. E eu fiz. E tu fizeste. E eu fiz, sabe, no espetáculo, lá no Museu do Trabalho, estava lotado, né? E assim, então, essa coisa assim, sabe, tipo, joga no mundo, assim, sabe? O Rubinho, ele tem muito disso, assim, que ele acredita nas pessoas, né? Mas, assim, não, tu não sabe nada, tu vai aprender, né? Então, é aquela coisa assim, né? E assim que nasce realmente, né, a pessoa, para qualquer... E a partir daí, assim, que eu, né, queria essa autoconfiança, né, que ele confiou em mim, né? Eu trabalhava, sempre gostei de teatro, nem sei dizer assim quando é que surgiu isso. Acho que lá na infância também, né? E no teatro da Tia Leda, né? Toda aquela coisa da escolinha e tudo. Mas assim, foi com o Rubinho que ele me acreditou e vamos lá. É interessante, Cláudia, a nossa formação também. Nós não tínhamos formação aqui. E a gente começou a buscar, né? Buscar formação, até porque a gente tinha necessidade, assim, a gente vai criando senso crítico, tu vai vendo que tu tem uma demanda para te poder saber fazer melhor. E aí nós começamos a buscar. Eu me lembro que existia um programa chamado Reinas de Teatro, no Teatro São Pedro. E que coragem a minha, gente! Que coragem a minha sentar na frente da dona Eva Sofia, que a dona Eva Sofia não sabia quem eu era, da onde eu era, e eu disse, dona Eva, eu sou o Rubinho. E ela, sim, e aí, meu filho? Eu disse, dona Eva, aí eu contei uma história muito triste para ela. Que não sei se era tão triste, mas era muito dramática a história sobre os artistas que iriam de Bagé para ingressar no programa do Renner, que era patrocinado pela loja Renner, no teatro. E a dona Eva simplesmente liberou. E nós passamos a fazer aula por nada menos com José Passos Neto, Sábato Magaldi, Bárbara Eleodora, Ian Michelski, Juca de Oliveira, eram esses professores. Tá? Augusto Boal. Que beleza. E aí nós começamos a nos encharcar de coisas muito boas e trazer essas coisas e fazer essas trocas. Chegou a participar, Beto? Não acho que A Wagner da Rúlia participou. O Wagner foi aluno do... Esses dias eu encontrei com ele muito emocionado, me dizendo, eu hoje vejo o José Rubens Siqueira e eu vejo o quanto foi importante ser aluno dele, quanto orgulho eu tenho. Então, foi isso, a gente participou. E fora isso, da URGS. A URGS nos abriu uma porta também para a gente poder ir para lá fazer os cursos de extensão. E eu vou contar uma coisa muito engraçada agora, não sei se isso vai no ar. Uma vez nós fomos um grupo, eram 5, um de cada pela, entendeu? Eu, Neymar, Adriana Torres, Roberto Barreto, e a gente chegou. Eu já tinha apartamento em Porto Alegre, mas eu queria ficar no centro de Porto Alegre, porque as nossas aulas eram no Teatro São Pedro. E nós pensamos assim, como é que nós vamos fazer para nós ficar? Nós não tínhamos dinheiro. A prefeitura nos liberava para ir. Nos liberava, nos dava um carro, mas a gente não tinha despesa paga, era nossa. Então nós tivemos que ficar um mês de aula em Porto Alegre. Nós pensamos, eu disse, já sei. Fomos direto ao museu, ao hotel de trânsito militar. Chegamos lá e dissemos assim, boa tarde, nós somos sobrinhas do general de Major. E ele pediu para nos hospedarem aqui. Não tem problema. Por favor, quantos são?
5. Pode ficar os rapazes num apartamento? Aí a Luísa e as meninas no outro? Pode. Pode. Então tá. Foram lá, abriram os apartamentos. Imagina, ficamos super bem, tomava aquele café da manhã gostoso, com tudo que tinha direito. Íamos para aula no Teatro São Pedro e nós podíamos fazer festa, que chegava, na hora que chegava, estava em casa. Tudo no centro de Porto Alegre. Passamos. Na última semana, o oficial do dia acorda de manhã, no sábado, diz para nós: olha, o tio de vocês vai chegar hoje. O tio vai chegar. É claro que ele viu que não era de todo mundo. Era um pelo, um alemão, um preto, um amarelo. Aí, o tio vai chegar. Ai, que bom. Aí nós subimos, todo mundo com as bolsas pelos fundos do hotel, jogando as malas e ó, fugindo. Fazia parte. Os sobrinhos do general. Tem uma história de quadrilha, né? Os sobrinhos de quadrilha, vocês eram sobrinhos do general. Então toda vez que eu encontro a Adriana Torres, até hoje ela me diz: primo, que saudade! E a gente acaba ficando. Aí na última semana não teve dúvida, nós fomos todos pro meu apartamento, porque aí era longe, mas a gente pelo menos tinha onde ficar. E assim a gente fez parte da nossa formação, que foi muito importante, viu? Para a gente poder trazer e também poder ter um certo conhecimento estético e crítico sobre o nosso trabalho aqui em Bagé. Mas eu acho fundamental e eu tenho o maior carinho, o maior respeito, boas lembranças, e eu agradeço muito hoje eu estar fazendo essa memória, porque às vezes as pessoas não sabem onde é que começou, às vezes as pessoas falam que a gente não tinha tanta liberdade, eu não tinha tanto. Tinha sim, eu tive muito respeito. As pessoas com quem eu trabalhei foram extremamente. Me deram cartão colorido. Eu não tive cartão verde, tive cartão colorido para fazer e incentivado. E aqui eu quero dar esse depoimento ao Cláudio, que foi secretário de Educação, e foi ele o grande responsável. E numa época que a gente não queria falar de coisas feias, diziam, né? Que não podíamos falar. E ao contrário do que o Tarcísio e o Cláudio propunham, era assim: vamos trazer, vamos buscar o que está na contramão ou na alternativa. Nós fizemos aquele teatro aqui, o Festival de Teatro Nativista, né? Sapiranga Brito, né? O Ed Lima, a peça, a esposa, como é? A farsa da... A peça Farsa da Esposa Perfeita. E esse o Delmar Mancuso, também com o Negrinho do Pastoreiro, que foi uma grande montagem da ópera. E eu também fiz uma ópera que eu tenho o maior carinho, a Ópera do Vinho, que foi o maior sucesso, foi prêmio do ano 2007, e que foi tudo bagense. Eu fiz com o texto da Mercinha da Norma. São espetaculares, a Mercinha. Espetaculares. Fantástico. Eu trabalhei, hoje, assim, 70% dos meus trabalhos e todos os espetáculos que eu fiz, sempre tem alguma coisa da Mercinha e da Norma. É uma homenagem que se faz mais que justa a essas duas grandes mulheres de Bagé. Rubinho, eu queria, assim, Alberto, em nome da Bruna, que é a coordenadora desse programa, diretora desses diálogos históricos de Bagé, agradecer muito a disponibilidade de vocês, especialmente tu, Rubinho, que sei que tua agenda é ocupadíssima, já está indo voltando para Porto Alegre. Aproveito e cumprimento pelo aniversário da mãe, né? Também. Mas especialmente por reservar esses minutos aqui que a gente teve contigo. Gostaríamos que tu voltasse outras vezes e fazer só um reparo. Vai me desculpar, fazer só um reparo em toda a tua fala, que foi fantástica, que vai ficar perpetuada aqui neste prédio que é da prefeitura. O arquivo jamais vai sair daqui, hoje está estabelecido, mas é preciso também que a gente, buscando na memória os nossos passos iniciais, buscando na memória a história de Bagé, preenchendo essas lacunas, né? A gente também não perca o rumo das coisas. Então, é preciso que se diga que depois de algum tempo a gente se reencontra, mas não são verdadeiras as tuas palavras com relação à participação minha. Realmente
elas vêm do teu brilho, do teu voo na ocasião solo, e que tu soubesse fazer um ninho para todo o pessoal da cultura de Bagé, do teatro de Bagé. Todas as qualidades sempre foram tuas e por isso tu estás na posição que hoje tu tens de liderança no Estado. O Cláudio não tem nada a ver com isso e eu preciso deixar isso muito bem registrado. Agradeço, vai por conta da tua amizade, vai por conta da nossa lembrança. Isso já são mais de 40 anos, né? Eu me lembro o Binho Guri, né? Ainda magrinho lá, cabeludo, e lá na secretaria. Mas os méritos são teus, não é do Cláudio, não é do Tarcísio, são teus porque tu é uma pessoa fantástica e tivesse teu voo próprio, a tua velocidade própria, o teu tempo próprio, e estás desfrutando hoje, né, de todo esse trabalho que tu fizesse ao longo da tua carreira e que vais continuar fazendo. Então, o nosso muito obrigado em nome da Bruna, em nome do Arquivo Municipal, em nome da Prefeitura Municipal de Bagé. Obrigado.